Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Mosaicos e Miscelâneas. E meu nome é Pedro, e hoje eu vou dar continuidade ao projeto Lendo para quem não pode ler, com a leitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas antes, uns recadinhos. Não esqueçam de conferir os outros projetos do canal Mosaicos e Miscelâneas, porque juntamente a esse, outros vídeos estão sendo postados com outras temáticas, ok? Ativem o sininho, curtam o vídeo e compartilhem, isso ajuda bastante na divulgação do canal. E caso vocês ainda não tenham conferido os outros vídeos e chegado nesse por acaso, existe uma playlist com todos os capítulos lidos até o momento de Harry Potter e a Pedra Filosofal que vocês podem assistir na sequência, ok? Vamos à leitura. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Capítulo 5. O Beco Diagonal. Harry acordou na manhã seguinte. Embora soubesse que já era dia, continuou com os olhos bem fechados. Foi um sonho, disse a si mesmo com firmeza. Sonhei que um gigante chamado Rubio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia. Quando eu abrir os olhos, estarei em casa, no meu armário. De repente ouvi um ruído de batidas. É a tia Petunia batendo na porta, pensou Harry, desanimado. Mas mesmo assim não abriu os olhos. Tinha sido um sonho tão bom. Bum, bum, bum! Está bem, resmungou Harry. Já estou levantando! Sentou-se e o pesado casaco de Hagrid escorreu de seu corpo. O casebre estava inundado de sol. A tempestade havia passado. E o próprio Hagrid estava dormindo no sofá, desmontado. E havia uma coruja batendo com a garra na janela, trazendo um jornal no bico. Harry ergueu-se de um pulo e sentia-se feliz como se houvesse um grande balão crescendo dentro dele. Foi direto à janela e abriu-a com um puxão. A coruja entrou voando e deixou cair o jornal em cima de Hagrid, que nem acordou. A coruja, então, voou pelo chão e começou a atacar o casaco do gigante Hagrid. Não faça isso! Harry tentou espantar a coruja, mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar ferozmente o casaco. Rúbio! Chamou Harry alto. Tem uma coruja... apague ela, Harry! Resmungou Hagrid de dentro do sofá. O quê? Ela quer receber o pagamento dela pela entrega do jornal. Procure nos bolsos. O casaco de Hagrid parecia ser feito só de bolsos. Molhas de chaves, fichas de metal, rolinhos de barbante, balas de hortelã, saquinhos de chá e, finalmente, Harry puxou um punhado de moedas estranhas. Dê a ela 5 nukens, disse Hagrid sonolento. Nukens? As moedinhas de bronze, Harry. Harry contou 5 moedinhas de bronze e a coruja esticou a perna para ele enfiar o dinheiro dentro de uma carteirinha de couro que trazia presa. Em seguida, saiu voando pela janela aberta. Hagrid bocejou alto, sentou-se e espreguiçou-se. É melhor nos despacharmos, Harry. Temos muito o que fazer hoje. Temos que ir a Londres comprar todo seu material escolar. Harry revirara as moedas mágicas para examiná-las. Acabara de pensar em uma coisa que o fez sentir como se o balão da felicidade que havia dentro dele tivesse furado. Hagrid. Hã? Respondeu Rúbio, calçando as enormes botas. Mas eu não tenho dinheiro nenhum. E você ouviu o tio Walter a noite passada. Ele não vai pagar para eu aprender magia. Não se preocupe com isso, disse Hagrid, coçando a cabeça enquanto se levantava. Você acha mesmo que seus pais não lhe deixaram nada? Mas, se a casa foi destruída, eles não guardavam o ouro que tinham em casa, garoto. Não. Nossa primeira parada vai ser em Gringotts. O Banco dos Bruxos. Como uma salsicha, elas não são ruins frias. Eu não deixaria de comer uma fatia do seu bolo de aniversário. Bruxos têm bancos. Só esse, Gringotts. É administrado pelos duendes. Harry deixou cair um pedaço de salsicha que tinha na mão. Duendes? É por isso que só um louco tentaria roubar um banco. É o que eu lhe digo. Nunca se meta com duendes, Harry. Gringotts é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem. Com exceção de Hogwarts, talvez. Aliás, preciso mesmo ir a Gringotts. Para Dumbledore. Negócios de Hogwarts. Hagrid se endireitou orgulhoso. Ele sempre me manda tratar de assuntos que acha importantes. Buscar você, pegar coisas em Gringotts, sabe que pode confiar em mim, entende? Apanhou tudo? Então vamos. Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo. O céu estava bem claro agora, e o mar cintilava ao sol. O barco que tio Walter alugara continuava lá, com muita água no fundo depois de tanta tempestade. Como foi que você chegou aqui? Perguntou Harry,
procurando um segundo barco. Voando, respondeu Hagrid. Voando? É, mas vamos voltar nisso aí. Não tenho permissão para usar mágica depois de apanhar você, Harry. Eles se acomodaram no banco. Harry ainda de olhos arregalados para Hagrid, tentando imaginá-lo voando. Mas parece um desperdício remar, disse Hagrid, lançando a Harry um dos seus olhares de esguelha. Se eu quisesse... apressar um pouco as coisas, você se importaria de não dizer nada a Hogwarts? Claro que não, falou Harry, ansioso para ver mais mágicas. Hagrid puxou outra vez o guarda-chuva cor-de-rosa, deu 2 pancadinhas no barco e eles dispararam em direção ao continente. Por que só um louco tentaria roubar Gringotts, Hagrid? Perguntou Harry. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid, desdobrando seu jornal. Dizem que há dragões guardando os cofres de segurança. E depois é preciso conhecer o caminho. Gringotts fica embaixo de Londres, centenas de quilômetros abaixo, entenda. Mais fundo que o metrô. Você morreria de fome tentando sair de lá, Harry, mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa. Harry ficou sentado pensando no que ouvira, enquanto Hagrid lia o jornal, O Profeta Diário. Harry aprendera com o tio Walter que as pessoas gostavam de ser deixadas em paz quando faziam isso. Mas era muito difícil, nunca tivera tantas perguntas para fazer na vida. O Ministério da Magia anda aprontando as trapalhadas de sempre, resmungou Hagrid virando a página. Tem um ministro da magia? Perguntou Harry antes que conseguisse se conter. Claro, queriam nomear Dumbledore ministro, é claro. Mas ele nunca ia largar Hogwarts, então o velho Cornélio Fudge ficou com o cargo. Trapalhão como ele só. Por isso, ele bombardeia Dumbledore com corujas toda manhã pedindo conselhos. Mas o que o Ministério da Magia faz? Bom, a principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxas e bruxos andando pelo país. Mas por quê? Por quê? Ora, Harry, todo mundo ia querer solucionar os seus problemas com magia. Não, é melhor que nós os deixemos em paz. Nesse instante, o barco bateu suavemente na parede do cais. Hagrid dobrou o jornal e eles subiram os degraus de pedra que levavam à rua. As pessoas que passavam olhavam muito para Hagrid, enquanto os dois atravessavam a cidadezinha até a estação. Harry não podia culpá-los. Não só Hagrid era 2 vezes mais alto do que todo mundo, como também não parava de apontar as coisas absolutamente comuns como parquímetros e comentar em voz alta. Está vendo isso, Harry? As coisas que esses trouxas inventam, hein? Rúbio, disse Harry, meio ofegante de correr para acompanhar os passos dele. Você disse alguma coisa... Você disse que há dragões? Em Gringotts. Bem, é o que dizem, falou Hagrid. Maneiro. Eu gostaria muito de ter um dragão. Você gostaria de ter um? Sempre quis ter um desde pequeno. Bom, é aqui que vamos, Harry. Tinham chegado à estação. Havia um trem para Londres dali, a 5 minutos. Hagrid, que não entendia o dinheiro dos trouxas, como chamava, entregou as notas a Harry para comprar as passagens. No trem, as pessoas ficavam olhando ainda mais estranho. Hagrid ocupou 2 lugares e se pôs a tricotar uma coisa amarelo canário que lembrava de uma lona de circo. Você guardou a sua carta, Harry? Perguntou enquanto contava as malhas de tricô. Harry tirou o envelope de pergaminho do bolso. Ótimo. Aí tem uma lista de tudo o que você vai precisar. Harry desdobrou um segundo pedaço de papel em que não reparara na noite anterior e leu. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas. Um chapéu pontudo simples, preto, para uso diário. Um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar. Uma capa de inverno, preta, com fechos prateados. As roupas dos alunos devem ter etiquetas com seus nomes. Livros. Os alunos devem comprar o exemplar de cada um dos seguintes livros. Livro Padrão de Magias, de feitiços da primeira série de Miranda Goshawk. História da Magia, de Matilda Bagshot. A Teoria da Magia, de Adalberto Woffeg. Guia de Transfiguração para Iniciantes, de Emérico Stwitch. 1000 Ervas e Fungos Mágicos, de Phillida Spore. Bebidas e Poções Mágicas, de Arsênio Dicker. Animais Fantásticos e Seu Habitat, de Newton Scamander. As Forças das Trevas, um guia de autoproteção, de Quintino Trimble. Outros equipamentos. Uma varinha mágica,
Um caldeirão. Estanho. Tamanho padrão 2. Um conjunto de frascos. Um telescópio. Uma balança de latão. Os alunos podem ainda trazer uma coruja ou um gato ou um sapo. Lembramos aos pais que os alunos do primeiro ano não podem usar vassouras pessoais. Podemos comprar tudo isso em Londres? Perguntou Harry em voz alta. Se você souber aonde ir, Harry, respondeu Hagrid. Harry nunca estivera em Londres antes. Hagrid, embora parecesse saber onde ia, obviamente não estava acostumado a chegar lá pelos meios comuns. Ficou entalado na roleta do metrô e queixou-se em voz alta que os assentos eram demasiado pequenos e os trens demasiado lentos. Não sei como os trouxas conseguem se arranjar sem magia, disse, quando subia uma escada rolante gasta que levava a uma rua movimentada com lojas dos dois lados. Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Passaram por livrarias e lojas de música, lanchonetes e cinemas. Mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria realmente possível que houvesse montes de ouro dos bruxos enterrados quilômetros abaixo dali? Haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços e vassouras? Não seria talvez uma grande peça em que os Dursley tinham pregado? Se Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor nenhum, poderia ter tirado uma dessas conclusões. Mas por alguma razão, embora tudo o que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parado. O Caldeirão Furado. É um lugar famoso, Harry. Era um barzinho sujo. Se Hagrid não o tivesse apontado, Harry nem teria reparado que existia. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas corriam da grande livraria a um lado, à loja de discos no outro, como se nem conseguissem ver o Caldeirão Furado. Na verdade, Harry teve a sensação muito estranha de que somente ele e Hagrid eram capazes de vê-lo. Antes que pudesse comentar isso, Hagrid o empurrou para dentro. Para um lugar famoso, o Caldeirão Furado era muito escuro e miserável. Havia umas velhas sentadas a um canto, bebendo pequenos cálices de xeres. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar, que era bem careca e parecia uma noz viscosa. O zum-zum das conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Acenaram e sorriram para eles. Tom apanhou um copo, perguntando: "O de sempre, Hagrid?" "Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts", disse Hagrid, dando uma palmada com a mão zarrona no ombro de Harry, o que fez os joelhos do garoto dobrarem. "Meu Deus!" exclamou Tom, fitando Harry. Será possível?" O Caldeirão Furado repentinamente parou, e fez-se um silêncio total. "Valha-me Deus", murmurou Tom velho. "Harry Potter, que honra!" E saiu correndo de trás do balcão. Precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos, as lágrimas nos olhos. "Seja bem-vindo, Sr. Harry Potter." "Seja muito bem-vindo." Harry não sabia o que dizer. Todos tinham os olhos nele. A velha com o cachimbo puxava o fumo sem se dar conta de que o cachimbo apagara. Hagrid sorria radiante. Logo, houve um grande arrastar de cadeiras. E no momento seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no Caldeirão Furado. "Dolores Crockford, Sr. Potter. Não acredito que finalmente posso conhecê-lo. Estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa. Sempre quis apertar sua mão. Estou nas nuvens. Encantado, Sr. Potter. Nem sei dizer o quanto. Diggle é o meu nome. Dédalo Diggle." "Já vi o senhor antes", disse Harry, e a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. "O senhor se curvou para mim uma vez na loja." "Ele se lembra!" exclamou Dédalo Diggle, olhando todos à volta. "Vocês ouviram isso? Ele se lembra de mim." Harry apertou muitas mãos. Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido adiantou-se, muito nervoso, o olho trêmulo. "Professor Quirrell", disse Hagrid. "Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts." "Potter", gaguejou Quirrell, apertando a mão de Harry. Não sei dizer que prazer enorme é conhecê-lo." "Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell?" Defesa contra as artes das trevas", murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto.
Não que você precise. Não é, Potter? Ele riu nervoso. Você veio comprar um material? Suponho. Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros também. Parecia aterrorizado só de pensar. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar com Harry, só para ele. Levou bem uns 10 minutos para o menino se livrar de todos. E finalmente, Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia. Precisamos nos apressar, Harry. Temos muitas compras a fazer. Vamos. Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez. Eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado, onde não havia nada, exceto uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. Eu lhe falei, não foi? Falei que você era famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção ao conhecer. Mas em geral ele está sempre tremendo. Ele é sempre tão nervoso assim? Ah, coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros, mas quando tirou um ano para aprender na prática... dizem que o coitado encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais fui o mesmo. Tem pavor dos alunos, tem pavor da matéria que ensina. Agora, cadê meu guarda-chuva, Harry? Vampiros, feiticeiras, feitiçaria... A cabeça de Harry estava girando. Entre mentes, Hagrid contava tijolos na parede por cima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para o lado... murmurava. Certo. Chegue para trás, Harry. Ele bateu na parede 3 vezes com a ponta do guarda-chuva. E o tijolo que tocou estremeceu. Torceu-se. No meio apareceu um buraquinho tão pequeno que se foi alargando cada vez mais. Um segundo depois, se viam diante de um arco bastante grande, até para Hagrid. Um arco que abria para uma rua de pedras irregulares. Serpeava e desaparecia de vista. Bem-vindo, Harry, disse Hagrid, ao beco diagonal. Ele riu de espanto de Harry. Atravessaram o arco. Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro e viu o arco encolher instantaneamente e virar apenas uma parede sólida. O sol refugia numa pilha de caldeirões, à porta da loja mais próxima. Caldeirões, todos os tamanhos. Cobre, latão, estanho, prata, dobrável, dizia um letreiro acima. Você vai precisar de um desses, disse Hagrid. Mas temos que apanhar o seu dinheiro primeiro, Harry. Harry desejou ter 8 olhos. Virava a cabeça para todo lado enquanto caminhava pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas às portas, as pessoas fazendo compras. Uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abanou a cabeça enquanto passavam por ela e disse: Fígado de dragão, 17 sickles, 30 gramas. Eles endoidaram. Um pio baixo e suave veio de uma loja escura com um letreiro onde se lia Empório das Corujas, douradas, das torres, do campo, marrons e brancas. Vários garotos, mais ou menos da idade de Harry, espremiam os narizes contra as vitrines que tinham vassouras. Olhe, Harry ouviu um deles dizer, a nova Nimbus 2000, mais veloz que nunca. Havia lojas que vendiam vestes, lojas que vendiam telescópios, estranhos e instrumentos de prata que Harry nunca vira antes. Janelas com pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguias. Pilhas mal equilibradas de livros e feitiços. Penas de aves para escrever em rolos de pergaminho. Vidros de poções, globos de Gringotts, anunciou Hagrid. Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado diante das portas de bronze polido, usando um uniforme vermelho e dourado, havia... É um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra branca até o duende. Ele era uma cabeça mais baixo do que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente, uma barba em ponta, e Harry reparou mãos e pés muito compridos. O duende os cumprimentou com uma reverência quando entraram. Em seguida, depararam com um segundo par de portas, dessa vez de prata, gravado o seguinte: Entrem, estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganharam terão a que pagar muito caro. Assim, se procuram sobre o nosso chão o tesouro que nunca enterraram, ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou. Eu não te disse? Só um louco tentaria roubar esse banco, Harry, lembrou Hagrid. 2 duendes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata,
e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros caixas, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas. Harry e Hagrid se dirigiam para o balcão. Bom dia, disse Hagrid a um duende desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. O senhor tem a chave? Tenho, em algum lugar, disse Hagrid, e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados em cima do livro-caixa do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende do lado direito pesar um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa. Achei! Exclamou Hagrid, finalmente, mostrando uma chavinha de ouro. O duende examinou-a cuidadosamente. Bom, parece em ordem. E tenho aqui também uma carta do professor Dumbledore, falou Hagrid, com ar importante, tirando-a do bolso do casaco. É sobre você sabe o quê. Está no cofre 713. O duende leu a carta com muita atenção. Muito bem, falou, devolvendo a carta a Hagrid. Vou mandar alguém levá-los aos 2 cofres. Grampo? Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das portas que havia no saguão. O que é você sabe o quê no cofre 713? Perguntou Harry. Não posso lhe contar, respondeu Hagrid misterioso. Muito secreto. Negócios de Hogwarts. Dumbledore me confiou. Meu emprego vale muito mais do que a vontade de lhe contar. Grampo segurou a porta aberta para eles passarem. Harry, que esperava mais mármore, surpreendeu-se. Encontravam-se uma passagem estreita de pedra. Iluminada por archotes chamejantes. Era uma descida íngreme, em que havia pequenos trilhos. Grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção. Eles embarcaram, Hagrid com alguma dificuldade, e partiram. A princípio, eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagens cheias de curvas. Harry tentou memorizar esquerda, direita, direita, esquerda, em frente no entroncamento, direita, esquerda, mas era impossível. O vagonete barulhento parecia conhecer o caminho, porque Grampo não estava dirigindo. Os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido por eles, mas mantinha-os bem abertos. Uma vez, ele pensou ter visto uma labareda no fim da passagem, e se virou para conferir se era realmente um dragão, mas foi tarde demais. Eles mergulharam ainda mais fundo, passaram por um lago subterrâneo onde se acumulavam no teto e no chão enormes estalactites e estalagmites. Eu nunca sei, gritou Harry para Hagrid poder ouvi-lo. Qual é a diferença entre estalagmite e uma estalactite? Estalagmite tem M, disse Hagrid. E não me faça perguntas agora porque eu acho que eu vou vomitar. Ele realmente estava muito verde. E quando o vagonete afinal parou ao lado de uma portinhola na passagem, Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para os joelhos pararem de tremer. Grampo destrancou a porta. Saiu uma grande nuvem de fumaça verde, e enquanto ela se dissipava, Harry ficou sem respirar. Dentro havia montes de moedas de ouro, colunas de prata, pilhas de pequenos nuques de bronze. É tudo seu, sorriu Hagrid. Tudo de Harry. Era inacreditável. Os Dursley, com toda certeza, não sabiam da existência daquilo, ou teriam tirado tudo mais rápido do que uma piscadela. Quantas vezes tinham se queixado do quanto lhe custava criar Harry? E durante todo aquele tempo, havia uma pequena fortuna que lhe pertencia, enterrada no subsolo de Londres. Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco de dinheiro em uma saca. As moedas de ouro são galeões, explicou ele. 17 sickles de prata fazem um galeão. E 29 nukins fazem um sickle. É bem simples. Certo. Isso deverá ser o suficiente para uns 2 períodos letivos. Guardaremos o resto bem guardado para você. Hagrid virou-se para Grampo. O cofre 713 agora, por favor. E será que podemos ir mais devagar? Só tem uma velocidade, falou Grampo. Viajavam agora para mais fundo.
e ganhavam velocidade. O ar foi se tornando cada vez mais frio enquanto disparavam pelas curvas fechadas. Sacolejavam por uma ravina subterrânea, e Harry debruçou-se para o lado para tentar ver o que havia no fundo, mas Hagrid gemeu e o puxou para trás pelo cangote. O cofre 713 não tinha fechadura. Para trás, disse Grampo com ar de importância. Alisou a porta devagarinho com seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu. Se alguém que não fosse um duende de Gringotts tentasse fazer o mesmo, seria engolido pela porta e ficaria preso lá dentro, explicou Grampo. Com que frequência vocês vêm ver se tem alguém lá dentro? Perguntou Harry. 1 vez a cada 10 anos, disse Grampo com um sorriso maldoso. Devia haver alguma coisa realmente extraordinária nesse cofre de segurança máxima. Harry tinha certeza e se curvou para frente, presunçoso, esperando ver no mínimo joias fabulosas. Mas no primeiro momento achou que estava vazio. Depois notou um embrulhinho encardido no chão. Hagrid apanhou e o guardou muito bem no casaco. Harry tinha muita vontade de saber o que era, mas sentia que era melhor não perguntar. Vamos voltar para esse vagonete infernal. Não fale comigo no caminho de volta. É melhor eu ficar de boca fechada, recomendou Hagrid. Depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado, eles chegaram à claridade do sol do lado de fora de Gringotts. Harry não sabia aonde correr primeiro, agora que tinha uma saca cheia de dinheiro. Não precisava saber quantos galeões perfaziam uma libra para saber que estava carregando mais dinheiro do que jamais tivera na vida toda. Mais dinheiro até do que Duda jamais tivera. Vamos comprar logo seu uniforme, falou Hagrid, indicando com a cabeça a loja Madame Malkin. Roupas para todas as ocasiões. Escute aqui, Harry. Você se importa se eu der uma corrida no caldeirão furado para tomar um tônico? Detesto esses vagonetes de Gringotts. Ele realmente parecia enjoado. Por isso Harry entrou na loja Madame Malkin sozinho, um pouco nervoso. Madame Malkin era uma bruxa baixa, gorda e sorridente, toda vestida de lilás. Hogwarts, querido? Perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo aqui. Para falar a verdade, tem outro rapazinho agora ajustando sua roupa. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho enquanto uma segunda bruxa encurtava suas compridas vestes pretas. Madame Malkin colocou Harry num banquinho ao lado do outro. Enfiou-lhe uma veste comprida pela cabeça e começou a marcar a bainha na altura certa. Alô, cumprimentou o garoto. Hogwarts também? É, confirmou Harry. Meu pai está na loja ao lado comprando meus livros e minha mãe está mais adiante procurando varinhas, disse o garoto. Tinha uma voz de tédio, arrastada. Depois, vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corrida. Não vejo por que os alunos da primeira série não podem ter vassouras individuais. Acho que vou obrigar papai a me comprar uma e vou contrabandeá-la para a escola às escondidas. Um garoto lhe lembrou muito Duda. Você tem vassoura? Perguntou o garoto. Não. Sabe jogar quadribol? Não, respondeu novamente Harry, perguntando-se que diabo seria esse tal de quadribol. Eu sei. Meu pai falou que vai ser um crime se não me escolherem para jogar na minha casa. E sou obrigado a dizer que concordo. Já sabe que casa você vai ficar? Não, respondeu Harry, sentindo-se cada minuto mais idiota. Bom, ninguém sabe mesmo até chegar lá, não é? Mas sei que vou ficar na Sonserina. Toda a minha família ficou lá. Imagine ficar na Lufa-Lufa. Acho que eu saía da escola. Você não? Uhum, concordou Harry, desejando que pudesse responder algo um pouquinho mais interessante. Caramba, olha aquele homem, falou o garoto de repente, indicando com a cabeça a vitrine. Rúbio estava parado diante dela, rindo para Harry, e apontando para 2 grandes sorvetes para explicar que não podia entrar. É o Rúbio, disse Harry, contente por saber alguma coisa que o garoto não sabia. Ele trabalha em Hogwarts. Ah, eu ouvi falar dele. É uma espécie de empregado, não é? Ele é o guarda-caça, explicou Harry. A cada segundo gostava menos do garoto. É, isso mesmo. Ouvi falar que é uma espécie de selvagem. Mora num barraco no terreno da escola e de vez em quando toma um pileque, tenta fazer mágicas e acaba atacando fogo na cama. Eu acho que ele é brilhante, retorquiu Harry com firmeza. Acha, é? Disse o garoto, com um leve desdém.
Por que é que ele está acompanhando você? Onde estão seus pais? Estão mortos, respondeu Harry secamente. Não tinha muita vontade de alongar o assunto com esse garoto. Ah, lamento, disse o outro garoto, sem parecer não lamentar nada. Mas eram do nosso povo, não eram? Eram bruxos, se é isso que você está perguntando. Eu realmente acho que não deveriam deixar outro tipo de gente entrar. E você? Não são iguais a nós. Nunca foram educados para conhecer nosso modo de viver. Alguns nunca sequer ouviram falar em Hogwarts, até receberam uma carta, imagine. Acho que deveriam manter a coisa entre famílias de bruxos. Por falar nisso, como é o seu sobrenome? Mas antes que Harry pudesse responder, Madame Malkin anunciou. Terminei com você, querido. E Harry, nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto, pulou do banquinho para o chão. Bom, vejo você em Hogwarts, suponho, disse o garoto de voz arrastada. Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid trouxera. Chocolate e amora com nozes picadas. O que foi, Harry? Perguntou Hagrid. Nada, mentiu Harry. Eles pararam para comprar pergaminhos e penas. Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudava de cor enquanto a pessoa escrevia. Enquanto saíram da loja, perguntou. Rúbio, o que é quadribol? Caramba, Harry, vivo me esquecendo que você não sabe de nada. Raios, não saber o que é quadribol. Não faça me sentir pior, e contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja de Madame Malkin. Ele disse que nem deviam permitir a gente que pertencesse à família de trouxas. Você não pertence a uma família de trouxas, Harry. Se ele soubesse quem é você, ele cresceu sabendo o seu nome se os pais dele forem bruxos. Você viu o pessoal no caldeirão furado. Em todo caso, o que é que ele sabe das coisas? Alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas. Veja sua mãe. Veja só quem é a irmã dela. Então, o que é quadribol? É o nosso esporte. Esporte de bruxos. É como futebol no mundo dos trouxas. Todos praticam quadribol. A gente joga no ar montado em vassouras com 4 bolas. É meio difícil explicar as regras. E o que são Sonserina e Lufa-Lufa, Hagrid? Casas na escola. São 4. Todo mundo diz que a Lufa-Lufa só tem panacas, mas aposto que estão na Lufa-Lufa, disse Harry deprimido. É melhor a Lufa-Lufa do que a Sonserina, sentenciou Hagrid misterioso. Não tem um único bruxo, nem uma única bruxa desencaminhados que não tenham passado pela Sonserina. Você sabe quem foi um deles? Desculpe. Você sabe quem esteve em Hogwarts? Há muito tempo e muitos anos. Eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreiros e Borrões, onde as prateleiras estavam abarrotadas até o teto com livros do tamanho de paralelepípedos, encadernados em couro, livros do tamanho de selos postais com capas de seda, livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada. Até Duda, que nunca lia nada, teria ficado doido para pôr as mãos em um desses livros. Hagrid quase teve de arrastar Harry para longe do Pragas e contra Pragas. Encante seus amigos e confunda os seus inimigos com as últimas vinganças. Perda de cabelos, pernas bambas, língua presa e muitas mais. Do professor Vindicto Viridiano. Eu estava tentando descobrir como rogar uma praga para Duda. Não vou dizer que não é uma boa ideia, mas você não pode usar mágica no mundo dos trouxas, Harry, a não ser em situações muito específicas. De qualquer modo, você ainda não poderá lançar nenhuma dessas pragas. Vai precisar de muito estudo antes de chegar nesse nível. Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço tampouco. Diz estanho na sua lista, Harry. Mas comprar uma balança bonita para pesar os ingredientes das poções e um telescópio desmontável de latão. Visitaram a farmácia, que era bem fascinante para compensar o seu cheiro horrível. Uma mistura de ovo esmagado e repolho podre. Havia no chão barricas de coisas viscosas, frascos com erva, raízes secas e pós coloridos que cobriam as paredes. Feixes de penas, fieiras de dentes e garras retorcidas pendiam do teto. Enquanto Hagrid pedia ao homem atrás do balcão um conjunto de ingredientes básicos para preparar poções para Harry, o próprio Harry examinava chifres de prata de unicórnios, a 21 galeões cada, e minúsculos olhos faiscantes de besouros, 50 núqueis uma concha. Ao saírem da farmácia, Hagrid verificou a lista de Harry mais uma vez.
Bom, agora só falta a varinha. Ah, é. E eu não comprei o seu presente de aniversário. Harry sentiu o rosto corar. Mas você não precisa... Eu sei que eu não preciso. Mas vamos fazer o seguinte. Vou comprar um bicho para você, Harry. Não vai ser um sapo. Os sapos saíram de moda há muitos anos. Todo mundo ia rir de você. E não gosto de gatos, eles me fazem espirrar. Vou lhe comprar uma coruja. Todos os garotos querem corujas. São muito úteis, levam cartas e tudo mais. 20 minutos depois, eles saíram do empório de corujas, que era escuro e cheio de ruídos e brilhos dos olhos que cintilavam como joias. Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca, como a neve, que dormia profundamente. A cabeça debaixo da asa, ele não parava de agradecer. Parecia até o professor Quirrell. Não tem do quê, respondia Hagrid rouco. Acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley. Agora só falta o Olivaras. A única loja de varinhas, Olivaras, e você precisa ter a melhor varinha do mundo. Uma varinha mágica era realmente o que Harry andara desejando. A última loja era estreita e feiosa. Letras de ouro descascadas sobre a porta diziam Olivaras, artesão de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Havia uma única varinha sob a almofada púrpura desbotada, na vitrine empoeirada. Um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram. Era uma lojinha mínima, vazia, exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Hagrid se sentou para esperar. Harry teve uma sensação esquisita, como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva. Engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão, sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio ali pareciam retinir como uma magia secreta. Boa tarde, disse uma voz suave. Harry se assustou. Hagrid devia ter se assustado também, porque se ouviu um rangido alto e ele se levantou rapidamente da cadeira alta e estreita. Havia um velho parado diante deles. Os olhos grandes e muito claros brilhavam como duas luas na penumbra da loja. Alô? Disse Harry sem jeito. Ah, sim, disse o homem. Sim, sim, sim. Achei que ia vê-lo em breve, Sr. Potter. Não era uma pergunta. Você tem os olhos da sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve aqui comprando a primeira varinha. 26 centímetros de comprimento, farfalhante, feita de salgueiro. Uma boa varinha para encantamentos. O Sr. Olivaras chegou mais perto de Harry. Harry desejou que ele piscasse. Aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo. Já o seu pai deu preferência a uma varinha de mogno. 28 centímetros, flexível, um pouco mais de poder e excelente para transformações. Bom, digo que seu pai deu preferência, mas na realidade é a varinha que escolhe o bruxo, é claro. O Sr. Olivaras chegara tão perto que ele e Harry estavam quase encostando os narizes. Harry sentiu-se refletido naqueles olhos. E foi aí que... O Sr. Olivaras tocou a cicatriz feita pelo relâmpago na testa de Harry, com um dedo branco e longo. Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso, disse ele suavemente. 35 centímetros. Nossa. Uma varinha poderosa, muito poderosa nas mãos erradas. Bom, se eu tivesse sabido que a varinha ia sair por aí fazendo... Ele sacudiu a cabeça e então, para alívio de Harry, viu Hagrid. Hagrid, Hagrid! Que bom ver você de novo, carvalho, 40 centímetros, meio mole, não era? Era sim, senhor. Boa varinha aquela. Mas suponho que tenham partido ao meio quando o expulsaram, certo? Disse o Sr. Olivaras repentinamente. Partiram, é verdade. Disse Hagrid arrastando os pés. Mas ainda guardo os pedaços, acrescentou animado. Mas você não os usa? Perguntou Olivaras severo. Ah, não, senhor. Harry reparou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com força ao responder. Ah, respondeu Olivaras, lançando um olhar penetrante a Hagrid. Bom, agora, Sr. Potter, vamos ver. E tirou uma longa fita métrica de números prateados do bolso. Qual é o braço da varinha? Bom, eu sou destro, respondeu Harry. Estique o braço. Isso. Mediu Harry do ombro ao dedo, depois do pulso ao cotovelo, do ombro ao chão, do joelho à axila e ao redor da cabeça. Enquanto media, disse: Toda varinha Olivaras tem miolo feito de uma poderosa substância mágica, Sr. Potter.
Usamos pelo de unicórnio, penas de cauda de fênix e cordas de coração de dragão. Não há duas varinhas orivárias iguais, como não há unicórnios, dragões nem fênix iguais. E é claro, o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo. Harry de repente percebeu que a fita métrica que o media entre as narinas estava medindo sozinha. E o Sr. Olivaras andava rapidamente em volta das prateleiras descendo caixas. Já chega, falou. E a fita métrica afrouxou e caiu formando um montinho no chão. Certo, Sr. Potter, experimente esta. Faia e corda de dragão. 23 centímetros. Boa e flexível. Apanhe e experimente, vamos? Harry apanhou a varinha. E sentindo-se bobo, fez alguns movimentos com ela. Mas o Sr. Olivaras atirou da mão quase que imediatamente. Bordo e pena de fênix. 18 centímetros. Bem elástica. Experimente. Harry experimentou. Mas mal ergueu a varinha quando mais uma vez o Sr. Olivaras atirou da mão. Não. Tome. Ébano e pelo de unicórnio. 22 centímetros. Flexível. Vamos. Experimente. Harry experimentou. Experimentou. Não fazia ideia do que o Sr. Olivaras estava esperando. A pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior em cima da cadeira alta e estreita. Mas quanto mais varinhas o Sr. Olivaras tirava das prateleiras, mais feliz parecia ficar. Freguês difícil, hã? Não se preocupe. Vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor, Sr. Potter, em algum lugar. Estou em dúvida agora... Bom... E por que não? Uma combinação incomum. Azevinho e pena de fênix. 28 centímetros. Boa e maleável. Harry apanhou a varinha. Sentiu um repentino calor nos dedos. Ergueu a varinha em cima da cabeça. Baixou-a, cortando o ar empoeirado com um zunido. E uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício, atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas. E o Sr. Olivaras exclamou, bravo, mesmo! Ah, muito bom, Harry! Ora, que curioso! Curiosíssimo! Repôs a varinha de Harry na caixa e embrulhou-a em papel pardo, ainda resmungando. Curioso. Curioso. O senhor me desculpe, disse Harry, mas o que é curioso? O Sr. Olivaras encarou Harry com aqueles olhos bem claros. Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma delas. Acontece que a fênix cuja pena está na sua varinha produziu mais uma pena. Apenas mais uma. É muito curioso que o senhor tenha sido destinado para essa varinha, porque a irmã dela, a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu seco. Tinha 34 centímetros. Puxa, é realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo. Lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, Sr. Potter. Afinal, aquele que não deve se nomear realizou grandes feitos, terríveis, porém grandes. Harry estremeceu. Não tinha muita certeza se gostava do Sr. Olivaras. Pagou 7 galeões pela varinha, e o Sr. Olivaras curvou-se à saída deles. O sol, de fim de tarde, quase chegara ao horizonte, quando Harry e Hagrid refizeram o caminho para sair do beco diagonal, atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado, agora vazio. Harry não disse uma palavra enquanto caminhavam pela rua. Nem ao menos reparou em quantas pessoas se boquiabriram para eles no metrô. Carregados que estavam com todos aqueles pacotes de formatos esquisitos e a coruja branca que adormecia no colo de Harry. Subiram a escada rolante para a estação Paddington. Harry só percebeu onde estavam quando Hagrid bateu no seu ombro. Temos tempo para comer alguma coisa antes do trem sair, falou. Comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram em um banco de plástico para comê-los. Harry não parava de olhar à volta. Por alguma razão, tudo parecia muito estranho. Você está bem, Harry? Está muito calado, comentou Hagrid. Harry não tinha muita certeza de poder explicar. Tivera o melhor aniversário da sua vida. Porém, e mastigava o hambúrguer, tentando encontrar as palavras. Todo mundo acha que eu sou especial, disse finalmente. Todas aquelas pessoas no caldeirão furado, o professor Quirrell, o Sr. Olivaras, mas eu não conheço nadinha de mágica.
Como podem esperar grandes feitos de mim? Sou famoso e nem ao menos me lembro por quê. Não sei o que aconteceu quando Desculpe. Quero dizer, na noite que meus pais morreram. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das grandes sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts, e você vai se sair bem. Seja você mesmo. Eu sei que é difícil. Você vai ser discriminado e isso é muito duro. Mas vai se divertir a valer em Hogwarts. Eu me diverti e ainda me divirto, para dizer a verdade. Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta aos Dursley. Então lhe entregou um envelope. A sua passagem para Hogwarts. 1º de setembro, na estação King's Cross, está tudo na passagem. Qualquer problema com os Dursley, me mande uma carta pela coruja. Ela saberá onde me encontrar. Vejo você em breve, Harry. O trem parou na estação. Harry queria ficar espiando Hagrid até ele desaparecer de vista. Levantou-se, espremeu o nariz contra o vidro na janela, mas quando piscou os olhos, Hagrid já havia desaparecido. Esse é o fim do capítulo 5, o Beco Diagonal. Bom, eu sou suspeito para falar tanto de Harry Potter, mas principalmente de A Pedra Filosofal. É o meu livro e meu filme favorito da saga, porque ele é a introdução de todo esse mundo. E principalmente o capítulo de O Beco Diagonal, o livro ele se torna, num bom sentido, quase que absurdo. Porque até então os elementos mágicos não tinham sido apresentados dessa forma. Então, até o momento, tudo parecia comum e passível de entendimento, de compreensão por nós, leitores. E aí, de repente, a autora apresenta pra gente milhões de coisas, milhões de elementos mágicos, e quase que absurdos, mas que facilmente a gente compra a ideia e faz tudo parecer tão real e verossímil dentro desse ambiente mágico. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo capítulo.